Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao especial 100 dias de governos da TV Todo Dia. Você fica por dentro de tudo o que acontece na prefeitura da sua cidade. Neste episódio, conversamos com o prefeito reeleito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, do PL. Como principal desafio, ele destaca a questão da saúde. Prefeito, antes de a gente começar, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso especial de 100 dias. Olha, eu que agradeço. Acho que toda vez que a gente tem uma oportunidade de bater um papo, né, com a imprensa, de falar com as pessoas, de levar, né, através da mídia, essa prestação de contas, dos serviços que são feitos pela administração, para mim é sempre muito valioso, muito importante. Então eu é que agradeço, tenho certeza que a gente vai conversar sobre assuntos importantes para a população, importantes para a nossa cidade, para toda a região. Estou aqui à disposição. Para a gente começar, prefeito, queria que o senhor destacasse 3 realizações ou 3 projeções de realizações daqui para frente na sequência do seu mandato. 3, você apresentou várias aqui hoje, né, na Secretaria de Meio Ambiente, mas queria que o senhor destacasse 3, por favor. Primeiro episódio, certamente, é essa conexão nossa, né, em termos de equipe, junto com o Legislativo, da gente olhar para um planejamento para a nossa cidade, de olhar desse planejamento para Santa Bárbara continuar esse processo de evolução e de melhoria dos serviços que são ofertados à população. E são 58 milhões de obras, né, ligados à área de saúde, educação, desde procedimentos, como eu falei, né, e equipamentos ligados à saúde pública, como os complexos de saúde da Zona Sul e lá do Molon, né, um laboratório de análises clínicas, as 2 unidades básicas de saúde que a gente vai entregar no Aranha Oliveira e ali no Vista Alegre, o novo centro de educação e terapia infantil, que vai acontecer ali no Batagim, uma obra importante de infraestrutura lá na Ernesto de Silo, no Distrito Industrial, para trazer mais segurança, desenvolvimento, para todo mundo poder transitar por aquela região de uma maneira mais qualificada. Obras que a gente tira aí também do tabu, que a Rua Euclides da Cunha, ali da região da Zona Sul, a Rua Jaguariúna, Ipeúna, Itupeva, são obras que há décadas se aguardava para poder fazer de maneira mais adequada, rápida e ágil possível, né, esses projetos e esse planejamento para entregar para a população da nossa cidade, para toda a sociedade. Nós temos a entrega do Parque das Paineiras, aí já falando desse segundo contexto. A entrega do Parque das Paineiras, ela é simbólica. Ela é simbólica porque naquela região ninguém passava por lá. Era um local que era escuro, abandonado, você tinha o descarte irregular de entulho, de lixo, as pessoas tinham medo de passar por lá, a comunidade não tinha condição de poder aproveitar um espaço e uma área tão bonita, né? A gente está falando de uma área no córrego Molon, nas margens do córrego Molon, e ninguém conseguia aproveitar, né? Muitas das pessoas hoje me procuram e falam onde é o Parque das Paineiras. Ele fica ali, né, no córrego Molon, entre a Avenida dos Pedroso e a Avenida São Paulo, a continuidade do corredor metropolitano, né? Seguindo ali, você tem essa área que se transformou, uma área que antes você tinha o descarte e que trazia problemas de saúde, animais apareciam de lá, escorpião, que trazia insegurança, hoje é objeto de lazer, é objeto de convívio. As pessoas têm a possibilidade, né, com a iluminação, de saírem das suas casas e com os equipamentos que a gente instalou ali, fazerem uma atividade física para cuidar da sua saúde. Um pai, uma mãe de família, um avô, uma avó, um tio, uma tia, tem a condição de levar, né, uma criança para ir lá poder aproveitar a fonte interativa, que nenhuma outra cidade aqui da região tem a possibilidade de ir lá numa parede de escalada. Para quem tem criança, sabe o quanto eles se divertem com isso. Tem uma quadra poliesportiva, tem locais para skate e patins, nós temos academia ao ar livre, playground de diferentes idades, algo novo, playground adaptado, academia ao ar livre. Então, é um pátio preparado para receber os eventos gastronômicos, para eventos culturais. É uma transformação completa em 80 mil metros quadrados de área que devolvem para as pessoas o direito de usar um espaço público. Isso é muita coisa. Quando a gente fala
do que deu certo no mundo em termos de promoção e de prevenção a doenças, de promoção à saúde, o que deu certo no mundo, Canadá, Inglaterra, eles olharam muito para estruturas como essa. Afinal de contas, as doenças ligadas ao sedentarismo, né, como diabetes, colesterol, pressão alta, né, todas essas doenças associadas muitas das vezes à depressão por ficar dentro de casa. E a gente vive um mundo, né, com inúmeras oportunidades de telas, né, com videogame, com celular, com tablet, com TV, com acesso a streamings de filmes que as pessoas não tinham. Então, era mais comum você ver as pessoas andando, saindo de casa e se relacionando há décadas atrás do que agora. Para que essas pessoas retomem esse desejo, né, de cuidar da sua saúde, de encontrar a comunidade num espaço equilibrado, esse local tem que ser bonito. Ele tem que atrair para dentro dele, né, o desejo das pessoas de conviverem, porque ali você vai reduzir muitas vezes o medicamento, você vai deixar para trás as doenças físicas, né, da saúde da pessoa e as doenças psíquicas, a depressão. E existem inúmeros exemplos e estudos científicos que mostram que esse é um caminho. Esse é um caminho importante, que tem que ser associado, claro, com os investimentos em saúde, que é o que a gente tem feito, né? Falei um pouquinho das obras que a gente vai colocar em funcionamento, de tudo aquilo que a gente já fez ao longo dos 4 primeiros anos, mas é importante dizer que a qualidade de vida e espaços bem cuidados é uma forma da gente cuidar das pessoas, cuidar com carinho e com respeito. E aí, por fim, né, você me pediu 3 situações, então os projetos e o planejamento, eu acho que foi uma dedicação integral de uma equipe fantástica. Essa questão da entrega do Parque das Paineiras. E por fim, eu acho que eu tenho que colocar nesse escopo algo que ninguém nunca imaginou que aconteceria. Mas para dizer da coragem, do respeito sabe, da solidariedade da nossa cidade, que foi enfrentar uma das piores enchentes que nós já tivemos em décadas aqui em Santa Bárbara do Oeste. Posso só complementar, prefeito? Claro. Desculpe interrompê-lo. Estava na pauta. Já que o senhor está falando disso, aproveito para destacar como está o pós-enchentes, como que a prefeitura está fazendo auxílio, levantamentos, por favor. Eu acho que esse é um grande sinal da nossa administração, e da população da nossa cidade, da solidariedade do barbarense, né? Do momento onde as pessoas sofreram e perderam tudo, do quão importante foi essa solidariedade, essa onda de todo mundo querendo ajudar no momento em que 210 famílias tinham passado por uma situação tão difícil. Então a gente vivenciou uma chuva torrencial de um volume absurdo, né? Nunca antes registrado, né, aqui na cidade, e nós tivemos a enchente talvez mais grave das últimas décadas, pelo menos que se tem registro. Isso trouxe uma necessidade de ação emergencial, então para a retirada das famílias, para cuidado delas, e depois, no pós-enchente, né, aí eu quero destacar o papel de tantas pessoas dentro da administração pública e também outras pessoas que nos procuraram. Elas vivenciaram talvez momentos que nunca mais vão esquecer. Mas eu creio que um pouquinho dessa solidariedade, desse respeito, desse trabalho que a gente pôde fazer, desde as ações, né, depois de limpeza e do movimento da campanha para doação, né, de eletrodomésticos, de móveis, de roupas, para poder atender essa população, essas pessoas, eu acho que isso é histórico. É o sinônimo, né, e o compromisso do barbarense naquele momento que todo mundo mais precisava, né, dessas pessoas mais precisavam, desse altruísmo, dessa solidariedade em ajudar. A gente conseguiu entregar lá 36 geladeiras, 32 fogões, mais de 20 tanquinhos, móveis, roupas, cestas básicas, kits de higiene, kits de limpeza. E até hoje estamos assistindo essas famílias, cuidando delas, olhando para aqueles que mais precisam. Muitas delas conseguiram retomar, né? Não vão conseguir esquecer, como eu falei, mas conseguiram retomar o mais próximo da normalidade através dessa solidariedade e de outras pessoas que foram lá ajudar, né? Outras a gente está continuando, né, de forma contínua, atendendo, cuidando,
Depois do decreto, né, de emergência que a gente fez aqui na cidade, ele foi encaminhado ao governo do estado e depois foi para o governo federal, foi publicado isso. Tem obras de recuperação eventual que a gente está submetendo, né, ao governo federal os projetos. Nós estamos fazendo toda essa submissão de projetos. Seria para evitar novos alagamentos? Não seria, assim, algumas delas ajudam, mas seria para, por exemplo, a gente cuidar de infraestrutura que acabou sendo abalada pelas enchentes, né, pelo grande volume de água. Exemplo é a ponte que teve ali nos seus pilares a retirada da base. Então a gente vai precisar fazer uma obra com gabião, que é aquela tela de alambrado junto com pedra para poder conter isso. Tem alguns outros locais da cidade que a gente percebeu um certo inclinamento, né, na calçada, principalmente na margem do córrego. Então tudo isso está sendo levantado, a gente passou essas questões, né, para o governo federal, ações como a gente já fez lá atrás, da comporta da São Luís, eu estou falando lá em 2014, enquanto eu era superintendente do DAI, ações que partem, né, dos piscinões que a gente colocou em funcionamento para poder conter a água de maneira a controlar melhor ela. Em alguns locais onde a gente teve um histórico de décadas de enchentes, como é o caso do São Fernando, um piscinão resolveu. Piscinão, pelo menos até o presente momento, a gente teve um ótimo resultado e nenhuma família acabou sofrendo, né, com um alagamento naquele ponto. Agora, locais que têm uma drenagem grande, como é o Ribeirão dos Toledos, a bacia dele, e a gente está falando de uma drenagem de Montemor, Capivari, Sumaré, além do território que a gente tem da nossa bacia hidrográfica, microbacia do Ribeirão, além de tudo isso, né, dentro do território da nossa cidade, há uma complexidade maior. Quando você tem um volume de chuvas, como a gente teve, de 130 milímetros, isso é sem precedentes, porque o pluviômetro media até 130. Nós não sabemos se na nossa represa choveu 130 ou se choveu mais. A gente está falando de uma obra do novo barramento, novo vertedouro, da nova represa, ela conseguiu armazenar essa obra que está em fase final de ser entregue, ela armazenou 1 bilhão de litros de água. Então, do ponto de vista de prevenção, aquilo já evitou uma situação desastrosa se ela não tivesse sido construída, né? Para as pessoas entenderem, hoje o barramento que existe lá na represa, né, a antiga represa Silos, a gente está fazendo um barramento novo, que é vamos dizer assim, é a parte de compactação da terra, né, e você tem a parte do vertedor, que é a estrutura hidráulica. Essa obra, só isso, já conseguiu reter, você conseguiu segurar 1 bilhão de litros de água a mais do que eventualmente você teria se ela não tivesse sido executada. Então o cenário aqui para baixo ia ser muito pior, como foi histórico em Capivari, que teve uma chuva significativa, e Montemor. Então Santa Bárbara tem feito ações importantes, o término da represa vai nos ajudar. Nós já estamos agora projetando outras ações e outras obras que nos ajudem também a conter tudo isso, a melhorar essa questão do enfrentamento às enchentes aqui. Certo, prefeito, você citou bastante o complexo da saúde e a gente tem recebido de seguidores, né, nossas redes sociais, telespectadores da TV, reclamações em geral sobre a saúde. Inclusive, um vereador do seu partido, né, criticou enquanto a gente está fazendo essa gravação na semana, criticou um pouco da gestão do senhor, apesar de ser aliado do senhor, que é o Felipe Corrado, do PL. Como é que o senhor recebe isso? O que a prefeitura tem feito para diminuir um pouco essas reclamações e melhorar o atendimento, se é que ele precisa ser melhorado? Olha, eu acho que a saúde, ela é um desafio no Brasil, né? Quando nós olhamos essencialmente para esse ano, acho que qualquer pessoa consegue entender, inclusive do ponto de vista regional, o que está acontecendo em termos de transmissão de dengue. O ano passado, o Brasil enfrentou o ano mais epidêmico com o maior número de mortes da sua história, né? Do ponto de vista das Américas, ou seja, né, América do Norte, Central e do Sul, o Brasil representou 80% do número de casos e 80% do número de óbitos em todos esses países. Então, o ano passado foi muito grave a epidemia de dengue no país. E esse ano, no estado de São Paulo, em virtude da circulação de vários sorotipos, em virtude de todo esse contexto epidemiológico, das questões climáticas, você tem também um ano epidêmico e a cidade de Santa Bárbara vem enfrentando.
Se você comparar os números de Santa Bárbara com outras cidades, né, inclusive próximas aqui, nós temos menos casos e também menos óbitos, né, o que é muito triste você ter para uma doença como a dengue, que há décadas o país vem enfrentando, você ter situações como essa. Então isso invariavelmente, dentro de um pronto atendimento, vai trazer uma dificuldade e uma necessidade, né, de você ter uma reformulação. A gente já fez isso. Nós ampliamos, né, o nosso pronto-socorro através das salas de hidratação. Então isso já ajuda num fluxo melhor de pacientes que eventualmente precisam do atendimento. Se você olhar rede privada, convênios ou outras cidades, não tem ninguém que está conseguindo ter um atendimento do jeito que a gente entende que tem que ser feito. Da pessoa chegar lá em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, passar pelo atendimento. Qualquer pronto-socorro privado hoje, de convênio, ele está demorando 2, 3 horas para o atendimento. Eu não acho que isso foge muito dos dias que nós temos de atendimento. É claro que você pode, né, eu digo nos nossos 2 pronto-socorros, claro que você pode olhar, ter um dia mais, outro dia menos, mas a média de atendimento, a gente está conseguindo manter 1 hora, 2 horas, que é um tempo factível entre a pessoa passar pela triagem, passar pela consulta médica, tomou o medicamento e depois voltou para ter alta. Então, eu acho que é compatível com o tipo de atendimento. É claro que a gente está olhando para aperfeiçoar isso, né? Como eu falei, nós já no início do ano fiz um vídeo falando, nós estamos ampliando, porque esse ano, com a responsabilidade que nós temos, a gente sabe que vai ser um ano difícil para o enfrentamento da dengue. Problema orçamentário, o senhor acha? Não acho que é orçamentário. Esse ano a gente já fez uma ampliação de anexos nos 2 pronto-socorros e de salas de hidratação, porque a dengue depende muito da questão de hidratação, né? Ela é sintomática. Então, a pessoa precisa se manter hidratada e precisa muitas vezes daquele medicamento sintomático. Então está com dor de cabeça, toma um medicamento para dor de cabeça. Está com febre, toma um antitérmico. E assim vai. Só que é um grande volume de casos. E isso impacta o nosso sistema de saúde. Mas é importante a gente colocar no contexto histórico, né? Os nossos pronto-socorros nunca tiveram a semi-intensiva, onde a gente consegue hoje manter pessoas lá com atendimento quase de UTI. Se a gente entrar para a UTI que tem contratada na Santa Casa, nós tínhamos 10, a gente passou para 20. Então é um avanço. Nós tínhamos um número de médicos na rede e em 4 anos a gente aumentou em 70%, quase que dobramos. Nós construímos os 2 complexos de saúde, a gente fez aperfeiçoamento do nosso sistema, mas é claro, tem que continuar esse investimento, como eu trouxe aqui hoje para falar desses 100 dias, dos investimentos que a gente tem para fazer na cidade. Mas, aí voltando, né, especificamente para a dengue, é fundamental que as pessoas entendam que 86% dos criadouros, eles estão no imóvel da pessoa, na garagem, no quintal, é a calha, é o pratinho e vaso de planta, é o ralinho que está ali acumulando água, é o material que às vezes a pessoa pensa que está ajudando e de fato está ajudando a natureza na reciclagem, mas que ela deixou de uma maneira desprotegida e nessa época do verão, quando chove, ele acumula água. E é ali que o Aedes aegypti se desenvolve. É importante falar isso para as pessoas, né? É muito difícil você encontrar Aedes aegypti numa poça na rua ou numa guia que ficou desnivelada e a água está parada ali. Você pode ter espécies, ninguém é obrigado a saber disso, mas você pode ter outro tipo de mosquito ali, aquele que muitas das vezes, quando a gente está dormindo, ele vem encher o saco nosso, né? Aquele lá é um outro mosquito, é o Culex quinquefaciatus. Não é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti se especializou em utilizar esses criadouros artificiais com água limpa. Então é importante que as pessoas saibam que 86% desses criadouros podem ser eliminados pelas pessoas. Da nossa parte, a gente investiu na contratação de empresas, na retirada de criadouros, na compra de equipamentos para poder fazer a nebulização, na disseminação aí de larvicidas através da estação disseminadora, uma parceria com a Fiocruz e com o Ministério da Saúde, onde naqueles pontos onde nós temos o maior número de casos de dengue, né, nos bairros, a gente está instalando essas armadilhas que vão disseminando esse inseticida e ajudando no controle. Mas é fundamental que nós tenhamos aí o atendimento das pessoas, no sentido delas também nos ajudarem a controlar os criadouros. Então, acho que a saúde é esse desafio constante, né, que nós sabemos que existem desafios a serem superados,
mas do ponto de vista prático, se a gente parar para pensar, mais de 200 mil exames realizados em 4 anos, a projeção de mais 200 mil para a gente fazer nesses próximos 4 anos. Num mês a gente tem feito entre 6 e 7 mil procedimentos e exames. É só ir colocando na ponta do lápis que a gente percebe que a nossa saúde tem sim, é robusta, precisa se aperfeiçoar e superar novos desafios, mas ela não está num patamar quando a gente olha lá atrás, quando a gente tinha as pessoas procurando um leito de UTI. Graças a Deus hoje nós conseguimos ampliar. Quer dizer que está tudo 100%? Não, quer dizer que a gente está num caminho. E esse caminho se complementa com a apresentação que eu fiz hoje aqui, com essas obras que são importantes para a gente ter mais exames, mais consultas, para a gente poder atender melhor a nossa população. E é esse, sabe, é esse caminho conjunto que tem que ser dividido, que tem que ser pensado, é esse aperfeiçoamento conjunto, essa humildade de saber que nós temos que atender as pessoas da melhor forma possível. É com isso que eu tenho me preocupado, né? É com o desejo das pessoas de ter um atendimento melhor que eu de fato me preocupo, né? Quanto a questões políticas, eventualmente que aconteçam, eu não acompanho a Câmara dos Vereadores, não tenho a menor ideia do que foi falado. Por quê? Porque eu acompanho a vida das pessoas e o desejo delas de terem um atendimento melhor. É com esse compromisso que eu tenho, e esse compromisso eu acho que eu deixo muito claro, né, quando reúno os vereadores para falar sobre isso, para falar sobre esse assunto, com as portas abertas, né, e com um compromisso de ter transparência, respeito e, acima de tudo, né, entregar para as pessoas ações que façam sentido na vida delas. Temos mais 2 temas para liberar o senhor. Um deles, vamos continuar na questão política, né? O senhor publicou nas suas redes sociais a ida à manifestação na Avenida Paulista. A gente pode interpretar isso como uma aproximação dos seus diretórios estadual e federal, uma possível pré-campanha de deputado estadual, prefeito? Olha, eu sou do PL, eu tenho compromisso com o meu partido, defendo valores que são importantes para mim, para minha família, que fazem sentido para muitos barbarenses, né? Mas tenho sempre o respeito a qualquer pensamento diverso do meu. Tenho tido proximidade com os diretórios, né, o estadual e o federal. Tenho para mim, né, que o PL precisa ter um candidato a presidente da República, que precisa fortalecer uma candidatura aqui do nosso governador Tarcísio. Então é com esses valores, com esses ideais, com esse compromisso que a gente tem trabalhado. Como está a questão da CDHU, prefeito? Moradia tão importante, uma das marcas do seu governo, né? Essa preocupação com o bem-estar da população, como o senhor falou, com entrega de parques e tal, mas a moradia também é uma questão importante. Como é que está? Se vai ter novos sorteados, se já estão sendo convocados? Faz um balanço para a gente. Olha, nós já estamos numa fase aí da reta final, né? A fase eu acho que é a mais emocionante e valorosa, que é a entrega desses apartamentos para a população. Então, em breve, eu creio que, imagino eu que o Estado e talvez o nosso, né, eu creio que ele virá para cá, o governador Tarcísio virá para fazer a entrega desses apartamentos, porque afinal de contas, quando você entrega 372 apartamentos feitos com tanto carinho, com o requinte, né, dos que estão em construção ali na CDHU, quando a gente entrega isso, é importante que eles saibam desse compromisso do governador com a vida das pessoas, né? O primeiro imóvel ou a possibilidade de sair do aluguel é algo muito importante na vida da população. Todo mundo que passou por essa oportunidade de ter sua primeira casa, o seu primeiro lar, né, de pegar a chave para poder entrar pela primeira vez, sabe o quanto isso é importante, né? Sabe que a partir dali você não tem mais, muitas das vezes, uma pessoa olhando para o futuro. Você tem uma família inteira que está sonhando com outras coisas, que está tendo outras possibilidades, que está pensando em mudar de vida de uma outra forma. Então, a gente já, nessa parte da CDHU, estamos na reta final, né? Creio que nas próximas semanas teremos já o evento de entrega das chaves. Para mim é muito, muito valoroso isso. Sabemos que existe uma demanda e estamos buscando, né, novas oportunidades dentro do governo do Estado. Então já tem algumas conversas com relação a isso, da gente procurar e continuar procurando investimentos da CDHU, da Secretaria de Habitação aqui do nosso estado. E nós temos em paralelo também, junto ao Minha Casa Minha Vida, 248 imóveis que foram agora já contemplados e que acredito que muito em breve já tenhamos aí a ordem de serviço para iniciar essa construção. Então,
ações importantes aí com mais de 600 famílias, 600 pessoas, né? 600 imóveis que vão atender essa população que tanto precisa. E, em paralelo, já temos outros projetos que estão em andamento. A gente vai trabalhando, né, porque nós conseguimos entender melhor esse caminho de procurar imóveis e a casa própria que é tão sonhado pela população. Prefeito, para encerrar, no dia 12 de março, a TV Todo Dia publicou em primeira mão a questão dos pedágios, tão falados pedágios aí. O senhor já se posicionou contra, a gente, né, publicou o seu posicionamento, mas o que de fato os municípios podem fazer para tentar evitar essa concessão, no caso, que o pedágio é uma consequência, e se houve alguma atualização junto ao governo do estado, enfim, queria que o senhor desse um balanço desse quase um mês aí que passou dessa notícia. Olha, é importante salientar, né? Desde o primeiro momento, acho que lá, né, em março já, quando a gente ficou sabendo disso tudo, nós somos contra, né? Ninguém deseja ter a cobrança, né, do pedágio aqui, mas é importante contextualizar numa linha do tempo, né? E antes até de contextualizar, eu creio que eu confio no governador. O governador é uma pessoa ponderada, né? Uma pessoa aberta ao diálogo e que tem dado mostras muito claras desse compromisso com o desenvolvimento e o entendimento do que a população precisa, né? Falo isso porque nesse 1 ano e meio, aproximadamente, eu fui 4, 5 vezes lá para o DR, que é o órgão responsável por cuidar da nossa SP-304, 306, 135. Eu fui levar lá demandas que há décadas o barbarense tem expectativa, né? Vou dar alguns exemplos. Que a gente tivesse, por exemplo, uma alça de acesso ali no Santa Rita. Para quem conhece ali a Rua Tupis, né, a Avenida Tupis, que vai depois lá para o Santa Rita, tem um local lá que toda vez que tem uma chuva um pouco mais forte, a drenagem não é suficiente e alague para a SP-304. Fui levar lá para resolver esse problema de drenagem e ter uma outra alça de acesso para tirar a pessoa que está vindo do sentido Piracicaba Americana, para que ela não precise sair ali, passar pela Romizeta e voltar, se ela quer entrar para o centro da cidade. Eu fui solicitar um novo viaduto, uma obra de arte ali na Páramo, né, no córrego Ponte Funda, para conectar um ponto que está um eixo de desenvolvimento, que vai ser os condomínios empresariais e industriais daquela região da Zona Sul ali, o Bandeirantes, toda aquela região, com a Avenida Santa Bárbara, numa avenida que está sendo projetada, né, dentro do plano de desenvolvimento do município. Nós fomos pedir a duplicação da SP-306 entre a Avenida Monte Castelo e a Fundação Hermínio Meto. Por quê? Porque ali nós já temos residenciais acontecendo, tem o Dona Margarida, tem outros em fase de aprovação, e a Fundação Hermínio Meto, o ano que vem, ela vai ter 900 alunos. A gente precisa de uma via que seja segura e que tenha e atenda a população, para que as pessoas possam acessar o bairro e acessar a faculdade de uma maneira adequada, segura. Eu fui pedir a duplicação da 135 da Avenida Monte Castelo de novo, ali da rotatória, né, próximo à Câmara dos Vereadores, até a entrada da usina Santa Bárbara, com novos acessos para o bairro Firenze, que é uma luta que a gente vem tendo há muito tempo. Nós solicitamos uma estrada municipal, né, na continuação ali da Ernesto de Silo, para conectar aquele acesso que a gente conseguiu um sinal positivo já do governo do estado, da Artesp, né, da Procuradoria do Estado, que é o acesso a Bandeirantes. Tudo isso foi colocado ao longo desse 1 ano e meio de construção de um processo de diálogo para que nós tivéssemos, além de tudo isso, dessas obras, que eu tenho certeza, o barbarense, o americanense, o piracicabano que usa esse P304, ele sabe o quanto isso é importante. Então a gente foi lá, nós chegamos a fazer projetos executivos e levar pronto para que nós tivéssemos a viabilidade dessas obras. O problema é o orçamento do estado, é isso? Quando a gente chega nesse momento em que nós ficamos sabendo, né, do pedágio, a primeira coisa que nós fazemos é receber, né, o secretário de parcerias, o Benini, e externar isso a ele, assim como externar para o governador que vai avaliar tudo isso. Antes de mais nada, e o primeiro pedido é para que não tenha cobrança entre barbarense, americanense, piracicabano, é para que isso não aconteça, é para que nós tenhamos, né, aí já foi expandido isso, porque a gente já trata não só de Santa Bárbara, mas regionalmente, para que nós tenhamos uma terceira via entre Santa Bárbara e Americana. Quem usa
né, a SP-304 passa no horário aí de saída de manhã, né, de início de trabalho, de jornada ou do final, vai ver o quanto lá está perigoso. Para que nós tenhamos um olhar, tem locais onde a gente percebe que estão descartando materiais e está sendo usado para consumo de droga. Daqui a pouco uma pessoa dessa perde a vida num atropelamento, né? Uma família acaba sofrendo com isso. Então tudo isso foi solicitado em conjunto, né, para que a gente tivesse melhorias que há décadas a gente aguarda. Então esse é o ponto que nós estamos. E como eu falei, eu confio no governador. Eu sei que ele vai olhar para isso, né? E eu desejo que essa pauta seja também pensada desses investimentos para não ter cobrança, não ter nenhum dispêndio de recursos entre os barbarenses, americanenses, piracicabanos. A gente fez uma pauta e fortaleceu, né, ela com relação a 135, que é a Estrada Velha aqui, porque eu tenho bairros, eu tenho acesso a serviços, tem serviços públicos que são colocados lá, né? E esse foi muito... O Estado foi muito aberto a todas essas sugestões. E eu acho que é importante a gente ponderar sobre um outro aspecto, que é o seguinte: quando a gente teve um problema no viaduto ali da Denso, da SP-306, meses, quase um ano ficou parado para ter uma obra. Então, nós fomos lá cobrar isso. É o momento da gente apresentar tudo isso. Fortalecer que nós desejamos que não tenhamos essa cobrança, mas, acima de tudo, pedir esse olhar de investimento. E eu confio no governador, afinal de contas, eu olho para a SP-304 e vejo, se nós tivéssemos um pouco, um investimento, quanto isso ajudaria nas situações graves que nós temos de acidentes, de muitas vezes as pessoas perderem a vida nela. Então, é com esse olhar, com esse compromisso, e é isso que eu desejo, né? Eu vi algumas manifestações com relação a isso, espero que dentro dessas manifestações, dessas oportunidades que foram tidas, né, de falar com o governador, a pauta tenha sido tudo isso, todos esses aspectos que são importantes para a cidade se desenvolver e para ela avançar. E aguardo ainda, né, dentro do que foi estabelecido junto ao governo do estado, eu aguardo essa conversa, seja com o Benini, com o governador, para que a gente possa entender qual foi a decisão. Eu desejo muito que a SP-304 receba esses investimentos, que a gente continue com essa possibilidade de circulação livre entre todos os barbarenses, americanenses, piracicabanos, mas eu desejo também que a gente tenha esse olhar para proteger a nossa população, para trazer conforto e segurança para quem circula. Certo, a gente encerra então as nossas pautas, mas eu queria deixar um espaço para o senhor falar alguma coisa que eu não perguntei, um tema que o senhor acha importante, e agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite, prefeito. Eu que agradeço, quero aproveitar essa oportunidade aqui e dizer para vocês que nós, ao longo desses 100 dias, a gente fez um planejamento importante para o desenvolvimento da cidade nos próximos anos, né? Para pensar fundamentalmente na questão do atendimento da saúde. Então são 2 novos complexos, nos mesmos moldes do Pérola e do Jardim Europa, um novo laboratório de análises clínicas, um complexo lá no Molon, um ali no Santa Rita, a reativação da UBS no Vista Alegre, a construção de uma UBS ali no Aranha Oliveira, um novo centro educacional e de terapia infantil no Batagim para atender as 600 crianças nossas que são da rede, né, da nossa rede, que estão na educação especial, um centro composto por inúmeros profissionais com capacidade de nos ajudar nesse aperfeiçoamento das nossas crianças que precisam desse atendimento especial. Então isso é algo inovador, que não existe em outras cidades aqui da nossa região, que a gente vai trazer para dentro, né, da nossa administração. Nós temos o aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão através de um novo anexo ao lado, né, do Paço Municipal. Então a gente vai fazer de toda essa região, de todo esse complexo de serviço, do prédio, do anfiteatro e desse anexo, de toda essa estrutura, o Palácio dos Flamboyantes, que era como era chamado antigamente, né, o nosso prédio, antes de ter o nome mudado para Didi Machado, edifício Didi Machado. Então a gente vai trazer um prédio ali para poder atender o cidadão de uma maneira mais qualificada, né, para poder ampliar esse serviço que é ofertado. Ali é importante que as pessoas tenham um vislumbre, é como se fosse o poupa-tempo municipal, cadastro, atendimento de avaliação de projetos, atendimento de protocolo, tudo vai estar colocado ali.
A gente vai ter obras importantes de infraestrutura que vão acontecer aqui na nossa cidade, né? Desde do industrial de Silo, que a gente vai fazer uma boa parte dele em termos de asfaltamento, para trazer mais segurança, né, na Ernesto de Silo, para trazer mais mobilidade, para fomentar o desenvolvimento industrial e para atender os empresários que há décadas estavam lá e que aguardavam esse asfaltamento. A gente vai ter ações importantes ao longo desses anos voltadas para a segurança pública, né, para as áreas que são prioritárias do nosso governo, para a qualidade de vida, para tudo aquilo que faz sentido para o barbarense, que ao longo de 4 anos confiou no nosso trabalho e nos deu, né, um voto de confiança e, acima de tudo, nos trouxe essa responsabilidade de batalhar e pensar no cidadão sempre. É com esse mote, com esse desejo de pensar no que os barbarenses precisam, que a gente vai trabalhar todos os dias, fundamentalmente atendendo o interesse da nossa população, pensando nela com muito respeito, com muito carinho e com muito trabalho, com esse suor que ao longo de 4 anos, como eu falei, nos deu essa resposta nas urnas. A gente tem muita responsabilidade com tudo isso, com essa confiança que nos foi depositada, e podem ter certeza que eu vou trabalhar todos os dias, acordar cedo e dormir tarde para atender a expectativa dos barbarenses. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela entrevista, um excelente ano para todo mundo aí, um grande abraço e contem comigo. Quer saber como está a situação em outras cidades da nossa região? Então não deixe de acessar aqui mesmo no YouTube a íntegra do especial 100 dias de governos da TV Todo Dia. Falamos com diversos chefes do Executivo e você entende as demandas de cada cidade. Não perca, continue seguindo os nossos canais digitais e também acompanhando a TV Todo Dia nos canais 14.1 da sua TV digital e também 8 da Claro TV. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.